Meu nome é Márcio Rocha, eu sou trabalhador aqui do Cirineia, também trabalhador do Instituto Lar Esperança. Nós viemos aqui para trazer algumas palavras para vocês dentro daquilo que a gente estuda da doutrina espírita, sendo que o tema principal hoje é o que está faltando muito na humanidade, o amor acima de tudo. É o que nós vamos falar e espero contar com vocês. Um grande abraço a todos. Hoje, o que me traz a esses momentos com vocês é uma palavra que muitas vezes a gente pensa, mas não consegue definir, embora tenha milhares de definições. E se a gente for falar desse tema a noite toda, vai ser pouco. Nós vamos precisar de várias noites para poder esmiuçar bastante esse tema. Já chegando, desejas saber o quanto amas a Deus? Avalias no coração o quanto amas o teu próximo. Palavras do Dr. Jorge. E o tema de hoje é o amor. O que é o amor? A gente pode ter milhares, como eu disse, de definições. E eu gosto sempre, como vocês já estão acostumados, de buscar a definição desta palavra. Na minha época era no dicionário, hoje é na internet. A gente pegava, folhava lá, era o Aurélio, nem existiam outros. Então eu tomei a liberdade de escrever para não perder nenhum dos detalhes, para que a gente possa discutir em cima disso. Amor é uma emoção ou sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem à outra. O amor possui ainda um mecanismo biológico que é determinado pelo sistema límbico, o centro das emoções. Então vejam bem que a gente pode citar N exemplos de atitudes que são consideradas de amor. Mas ele nos lembra ali que é um sentimento, é uma emoção. E vejam que em momento nenhum, na própria definição, eu nem ainda comecei a falar sobre os outros sentidos desta palavra e desse sentimento. Apenas na definição da palavra, que nos leva a desejar o bem a outra pessoa. Nós já ficamos em segundo plano. Então, a primeira pessoa que vai ser beneficiada é o outro, é o nosso semelhante, é o nosso irmão, é aquele que se diz nosso inimigo, é o nosso conhecido, é o nosso familiar. São todos aqueles que nos cercam, que vivem à nossa volta. Então ele já começa deixando bem claro que o amor é o sentimento que beneficia o nosso semelhante. Então não existe amor egoísta, não existe amor possessivo, não existe nada disso que a gente costumeiramente diz ou supostamente vê acontecer. Porque se é um amor doentio, não é amor. Se é possessivo, não é amor. Se é egoísta, muito menos. Está aqui a definição. Para o outro, para o semelhante, o bem dele, aquilo que a gente gostaria que nós mesmos tivéssemos. Porque a gente costuma dizer também que algumas vezes a gente fala assim, eu faço para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Eu convido a uma nova reflexão. Faço o outro o que eu gostaria para mim. Não que o outro me fizesse. Alguém quer alguma coisa de ruim para si mesmo? Não. A gente quer sempre o melhor para a gente. Não é a pura realidade? Não é o que acontece? Então eu vou fazer para o outro aquilo, não que ele fizesse por mim, mas aquilo que eu quero para mim, que é o melhor para a minha vida.
Ninguém quer passar por um momento de dificuldade, de tristeza. A gente quer sempre alegria, sucesso, coisas boas na nossa vida e daqueles que nos cercam, que é exatamente a definição desta palavra, tão pequena, mas tão grandiosa ao mesmo tempo. E aí a gente começa, já agora falando, a respeito daquilo que a doutrina espírita nos traz, a respeito desta palavra pequena gigante, o amor. Eu busquei também, me perdoem, para que a gente não perca nada nesse sentido. Lázaro, na doutrina, nos alerta. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso realizado. Vejam que é a excelência do sentimento é aquilo que a gente pode de mais alto. E ele deixa bem claro, de acordo com o nosso progresso moral, espiritual, todo ele, por completo. Quanto mais a gente se evolui, quanto mais a gente cresce moral e espiritualmente, mais nós vamos amar, mais nós vamos evoluir. São coisas que andam uma ao lado da outra. Não tem como você amar sem evoluir. E você não evolui sem amar. O progresso moral é a essência da evolução através do amor. Nos lembra ainda, Fénelon, o amor é a essência divina, desde o mais humilde até o mais elevado. Todos vós possuís no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. Se a gente sabe, porque a grande maioria de nós estuda, que existe uma porção divina dentro de cada um de nós, é a nossa essência. Quando fomos criados, à imagem e semelhança do Pai, existe dentro de nós essa centelha divina, que é a parte da geração da vida feita por Deus. E se Ele coloca dentro de cada um de nós uma semente de si mesmo, ela tem que existir com amor. Não existe outra essência que não seja amor. Mas aí alguém pode me perguntar, mas por que pessoas tão ruins, tão más, tão vingativas, odiosas? Porque todos nós, na nossa criação, temos sempre dois caminhos, duas oportunidades. E graças ao livre-arbítrio, que é uma das maiores leis divinas, nós podemos fazer aquilo que queremos das nossas atitudes. Então, cabe a nós escolher o caminho correto ou nem tanto. Todos vamos chegar ao final na evolução. É a lei do progresso. Não há como fugir disso, mais cedo ou mais tarde. Alguns bem mais cedo, outros bem mais tarde. Então, mas a essência divina, como nos alerta Fénelon, ela existe dentro de cada um de nós. Então, do mais simples ao mais grandioso ser, ela está lá. Ela está latente dentro de nós. Aí cabe a nós fazer com que ela brote, com que ela germine, com que ela dê frutos. E os frutos são as nossas atitudes. É isso que acontece do nosso trabalho no nosso dia a dia. Mas eu vou mais além, e eu busquei uma definição de um psicólogo, Erich Fromm. E aí eu comecei a me indagar quando eu li isso. Ele diz que, ao contrário da crença comum de que o amor é algo fácil de ocorrer ou espontâneo, ele deve ser aprendido, ao invés de um mero sentimento que acontece. É uma faculdade que deve ser estudada para se desenvolver, pois é uma arte como a própria vida.
Eu vou repetir, porque eu achei muito importante essa frase. Podem procurar depois, quem quiser buscar na internet, Erich Fromm, que ele diz que, ao contrário da crença comum de que o amor é algo fácil de ocorrer e espontâneo, ele deve ser aprendido. Ao invés de um mero sentimento que acontece, é uma faculdade que deve ser estudada para se desenvolver, pois é uma arte como a própria vida. Então a gente começa a pensar, que sentimento é esse? Ele é natural? Ele é espontâneo? Ele é uma faculdade que pode ser aprendida e desenvolvida? Foi aí que minha cabeça entrou em turbilhão. Porque a gente acha que o amor, o mais próximo que a gente tem e conhece, lógico, o nosso modelo de amor é Jesus. Ele aqui esteve e não só nos ensinou, mas exemplificou a verdade do amor divino. Mas aquilo que a gente tem mais próximo é o amor de mãe, né? Que as mães dão a sua própria vida pelos filhos, deixam de se alimentar em benefício dos filhos. Mas aí a gente começa a ver, e eu fui atrás dessas definições, que é muito mais além, é muito maior que isso. Esse sentimento, essa centelha divina, é exatamente isso. É um pedacinho de Deus dentro de cada um de nós. E nós, algumas vezes, costumeiramente falamos também, de maneira errada, que amamos o nosso semelhante. Será que amamos? Quando perguntam a Jesus qual era o maior mandamento, e ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a esse, amar ao seu semelhante como a si mesmo. Não tem como separar um do outro. Nós não vimos agora há pouco que Deus está dentro de cada um de nós? Como que a gente ama a Deus se não ama o nosso semelhante? Aí eu faço uma questão a vocês. Todos amam o seu semelhante? Nós seríamos capazes de amar alguém que assalta e que agride nossos filhos? Uma criança de 10, 12 anos, nós seríamos capazes de continuar amando esse semelhante? E como amamos a Deus? Deus também não está dentro dele? Não disse aqui, no início, que do mais simples ao mais graduado, ao mais grandioso, este irmão, tanto quanto nós, foi criado à nossa semelhança, a semelhança do Pai. Ele apenas tomou o caminho errado. E ele vai voltar para o caminho certo. Não é a lei do progresso, não é uma lei divina? Todos nós não vamos melhorar um dia, não vamos evoluir? E por que a gente não começa a amar ele agora? Qual que é a diferença? Amar quem nos ama é fácil, é muito fácil. Madre Teresa tem uma frase que diz assim: é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. Quem de nós não amaria Chico Xavier? Quem de nós não amaria Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Divaldo Pereira Franco, tantos e tantos trabalhadores que deram o exemplo, Gandhi, Buda, tantos exemplos. E quem de nós amou Hitler, Mussolini, tantos que fizeram parte da parte negra da história mundial?
E qual é a diferença? Nós não estamos aqui discutindo o verdadeiro amor que quer o bem ao outro. Quem somos nós para julgar as atitudes de Hitler? Nós não temos que amá-lo como amamos a qualquer semelhante? Desejar ele o melhor, que ele evolua, que ele reconheça seus erros e que ele possa fazer daquilo uma nova estrada para a sua evolução? Só que nós não o fazemos. Muitas vezes ignoramos, esquecemos, ou até deixamos aquela pontinha, porque nós, principalmente os espíritas, temos o grave, nós precisamos acabar com isso, engano, de usar aquela palavra assim, está pagando o que fez. É a lei de causa e efeito. Como se nós fôssemos perfeitos e juízes. Quem somos nós para acusar, para apontar o que o outro fez? Quem nos garante que não fizemos pior em outras encarnações? Que não fomos bárbaros? Agredimos, roubamos, matamos? E hoje estamos aqui pregando a doutrina? Olha que bênção! Mas para isso, nós tivemos uma longa jornada. Nós tivemos sofrimento, trabalho, sofrimento, resignação, dificuldades, para que a gente conseguisse chegar até esse momento. Então, esse sentimento tão puro e tão grandioso, que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós nos esquecemos da essência dele. O que é? Como se sente? O que fazer com ele, sem ele? É a essência da vida. Jesus, quando deixou a governança da nossa orbe, e aqui esteve para caminhar ao nosso lado, ele veio para demonstrar o que é o verdadeiro amor. Pela sua evolução, ele não necessitaria passar por aquelas dificuldades, por aquele tormento físico, material, para nos ensinar, para nos mostrar o que é o verdadeiro amor. Porque por pior que fosse a situação que ele se encontrasse, materialmente falando, em momento nenhum ele esmoreceu. Em momento nenhum ele baixou a cabeça, se entristeceu, deixou de demonstrar até mesmo àquele que o traiu o que era o verdadeiro amor. Se Jesus, que não tinha pecados, como nós mesmos dizemos, que dirá nós? Quem somos nós para julgar alguém? Para apontar? Ou aquela célebre frase, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. Não quero mais saber. Que perdão é esse? O perdão vem acompanhado do amor, senão não é perdão. E o amor não é desejar o bem a outra pessoa. Como que a gente deseja o bem a alguém se quer a distância dela? O bem à distância? Pela internet? Desejar bem a alguém é querer tê-la do nosso lado, para que nos momentos que a gente possa, a gente faça o melhor por ela. Porque muitas vezes o melhor é não fazer nada, apenas ficar na retaguarda. Não é o que acontece conosco em relação aos nossos anjos de guarda? Às vezes ele está vendo que a gente vai quebrar a cara, que vai dar uma topada ali na frente. Ele sussurra no nosso ouvido, a gente não ouve. Ele grita, a gente não ouve. Aí ele deixa. A hora que der a topada lá no dedão, aí nós vamos lembrar dele. Nossa Senhora, cadê meu anjo de guarda? Ele estava lá, esperando. E você não ouviu.
Nem por isso ele vai virar as costas e vai falar, tá vendo, eu te falei, agora se não ouviu, se vira, vai cuidar da sua vida que eu cuido da minha. Vocês já imaginaram o anjo de guarda fazendo isso com a gente? O que seria de nós? Então nós não somos ninguém para diminuir esse sentimento maravilhoso que é o verdadeiro amor. Como eu disse para vocês, o amor possessivo, o amor material, isso não existe, não é amor. A gente pode dar qualquer outro nome. Pode ser paixão, pode ser vício, pode ser sexualidade, um monte de coisa que não é amor. Amor é um sentimento único. Não existem dois amores. Amor é amor. Ainda dentro da doutrina, Sanson, na Sociedade Espírita de Paris, amai muito para serdes amados. Vejam bem que ele não vai colocar isso como condição. Já já a gente vai entender por quê. Fazendo isso, vos elevareis acima da matéria antes de dispordes do corpo físico. Amar é fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É o que eu falei agora há pouquinho. Mas ele não propõe aqui amar para ser amado apenas como uma troca. Ele nos lembra que quem ama, acima de tudo, está se desvencilhando de si mesmo. Voltando lá na descrição e na essência, desejar o bem a outra pessoa. Então, a partir do momento que a gente ama, que a gente deseja aquilo de melhor para ela, nós vamos nos tornando mais sutis, mais evoluídos, mais despojados da matéria, desse peso do corpo físico. Quanto mais se evolui, menos nós nos sentimos suscetíveis ao peso da matéria. Nós temos, pelos estudos, notícias de outros mundos mais evoluídos da sutileza da matéria. Vocês já imaginaram, olha que maravilha seria, não ter desencarne? Você nunca, aliás, sempre ter alguém que você ama do seu lado? Porque aqui hoje nós temos prazo de validade, nós somos perecíveis. Nosso corpo apodrece literalmente. Essa matéria densa, pesada. Mas nos mundos maiores, mais elevados, onde a matéria é mais sutil, não há necessidade desse desencarne, dessa transformação. Porque lá é a essência, é a sutileza. Então não tem doença, não tem desencarne, não tem partida, a não ser a partida para um mundo mais evoluído ainda, a trabalho. Não vamos nos enganar que quando a gente evoluir e galgar os locais mais elevados moralmente, na nossa galáxia ou em outras, que a gente vai ficar lá paradinho. Não vai, não. Eu tenho um amigo que, quando nós éramos crianças, ele falava assim que ele tinha uma ideia. Antes ele era católico, às vezes evangélico, aquelas pessoas que não têm definição religiosa. Mas ele me dizia o seguinte: eu tinha a ideia de que o paraíso era a maior concentração de vagabundo por metro quadrado. Ninguém fazia nada. Todo mundo sentado na sombra, chupando cano, ouvindo música. Que paraíso é esse? Né? Porque alguns têm essa ideia. A gente vai desencarnar, vai morrer, vai evaporar. E se a gente foi bom aqui, a gente já fez o que devia. Então vamos ficar lá, só aproveitando.
como se estivesse numa praia, ao bel prazer. E os espíritos evoluídos são justamente o contrário. Eles buscam a oportunidade do trabalho. Tanto que o médico dos pobres, Bezerra de Menezes, certa feita, recebeu o convite de Celina, mensageira de Maria de Nazaré, para que ele fosse habitar outros planetas, outras galáxias mais evoluídas que a Terra. E num gesto de amor puro e verdadeiro, ele pede que Celina leve um recado a Maria com um pedido seu. Que se ele pudesse e tivesse condições de pedir algo a Maria de Nazaré, que ele continuasse aqui, neste planeta, enquanto um filho de Deus ainda não encontrasse um motivo para sorrir. Enquanto uma lágrima de tristeza rolasse pelas faces de um irmão, que ele gostaria de continuar aqui trabalhando para que isso acabasse. Esse é o verdadeiro gesto de amor. Ele teria condições de evoluir, de viver em mundos mais evoluídos, e pediu que ficasse para ajudar aqueles que mais necessitam. Esse é o verdadeiro gesto de amor, essa é a essência desse sentimento tão nobre. Então, se a gente começar a pensar em algumas coisas, algumas atitudes que esses irmãos que vieram para nos exemplificar, para nos ensinar. Chico Xavier, a gente vê tantos irmãos que falam a respeito das passagens deles, quando aqueles irmãos sofridos, entristecidos, muitos tinham acabado de perder filhos, crianças, bebês, pais, jovens em acidentes, doenças. Quando se aproximavam dele, aquela fila enorme, cada um passando para ter o toque, para absorver aquela energia maravilhosa do Chico. Todos beijavam as suas mãos e ele retribuía, beijando as mãos de cada um. Para chegar ao ponto de, muitas vezes, pela sua pele já envelhecida, de escorrer o sangue. E em momento nenhum ele deixava de beijar de um por um. E ele ainda se dizia agradecido, que não merecia tudo aquilo que estavam dando para ele. E era ele que estava dando para a gente. Então, cada semelhante nosso, Madre Teresa de Calcutá, quem tiver a oportunidade de buscar na internet passagens da vida dela, exemplos de verdadeiro amor ao semelhante. Mas não é fingir, não é faz de conta de amar, é amar de verdade. É deixar da sua própria vida para cuidar da vida daqueles que necessitam. Ela não fazia isso para mostrar para ninguém. Ela fazia isso por amor. E um dia, nesses trabalhos que ela realizava, ela estava dando banho e estava se preparando para dar banho num leproso. E chegou um senhor, como é comum em casas que atendem necessitados, e foi se aproximando dela. E ela perguntou a ele: o senhor daria banho nesse leproso por $1 milhão? Ele pensou, não sabia se era pegadinha ou não. Ela não deixou ele responder. Ela falou: sabe por que eu estou perguntando? Porque eu não daria. Eu jamais daria banho num leproso por $1 milhão. Eu apenas daria por amor. Nada mais que isso. Aí a gente começa a se sentir tão pequeno
tão egoísta. Quem de nós não passa por dificuldades, ainda mais na situação que se encontra o país hoje? E a gente só pensa e só olha para o próprio umbigo. Quantos e quantos gostariam de estar no nosso lugar? Ela mesma, Madre Teresa, e essa eu tive que copiar, o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Porque é fácil a gente dar as coisas para os outros, não é? Geralmente a gente vai lá, faz aquele limpa no guarda-roupa e vai dar. Por que a gente deu? Ou porque não servia, fez regime, ou porque não servia porque engordou, ou porque comprou por comprar e não gosta, está lá no guarda-roupa. Ou porque já está surrado, rasgado, esgarçado, está até com a pele fina, assim dá para ver do outro lado, de tão transparente que está. Aí a gente dá. A gente fala assim, tudo bem, eu não vou comprar outro desse. Mas tem gente que não tem nem um chinelo para andar. Então eu vou dar. Está furado, mas ele pode mandar pôr uma meia sola. Não é o que a gente pensa? Eu trabalhei uma época, quando eu ainda morava em Campinas, o centro era Casa de Jesus, na hora que eu comecei meu trabalho mediúnico. E tinha uma senhorinha, acredito que de uns 75, 80 anos, pequenininha, mas gigante por dentro. E duas coisas que ela disse, eu tinha na época 25 anos, talvez nem isso, menos, 22 anos. Uma coisa ela disse num curso que eu fiz. Ela disse assim, ninguém está errado. Cada um vive o seu momento. A partir daí, se a gente entender que cada um dos nossos semelhantes age de acordo com a sua evolução, nós vamos ver que ele não está errado. Ele está agindo de acordo com o que ele aprendeu, com o que ele sabe. Ele ainda não evoluiu o suficiente para ver que aquilo é errado. E nós, quando estudamos, sabemos que o primeiro passo para a gente mudar é tomar consciência. Porque enquanto a gente não sabe que está errado, a gente não vai mudar nunca. Então, primeiro é saber que está errado, é a tomada de consciência. Isso também não significa que vai mudar imediatamente. São passos diferentes. A gente vai tentar, não vai conseguir. Vai tentar de novo, talvez não consiga. Vai tentar a milésima vez e vai conseguir. Na 11ª pode ser que a gente não consiga de novo. E vai se decepcionar? Não pode. Como ele disse aqui, o psicólogo Erich Fromm, não é um treinamento? Se o amor é um treinamento, que dirá o resto? Ele termina, né? Que é como a arte da própria vida. Então, em tudo que a gente faz, a gente tem que ir se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais. Então, ela dizia isso, e de lá para cá, essa é uma das frases da minha vida. Ninguém está errado, cada um vive o seu momento. E se a gente parar de depositar expectativa no nosso semelhante, usando esta frase na sua essência, nós vamos parar de brigar com o outro. Nós vamos entender a evolução ou não do nosso semelhante. E outra coisa que ela dizia, que ela comandava um grupo de costura. Eu me lembrei disso porque eu falei desse exemplo de doar. Uma vez uma senhora nova no grupo foi perguntar para ela, como que eu faço isso aqui, essa costura desse jeito? Não estou achando legal, não está bonito. Aí a outra do lado falou para ela, não, mas é para doar mesmo, não tem problema não. Tem gente que não tem nada, você está dando, já está ótimo. Ela ouviu aquilo, engoliu grosso, daquele tamanhozinho. E ela respondeu assim,
faça como se você estivesse costurando para Jesus. Precisou de mais? Não, né? Então, se a gente der tudo que a gente der ao nosso semelhante, como se fosse Jesus ali recebendo, como nós daríamos? O que nós faríamos? Iríamos lembrar Madre Teresa? O importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. E se nós somos tão perfeitos, tão evoluídos, por que nós não ajudamos o nosso semelhante? Numa das palestras do Haroldo, o mineiro, o juiz Haroldo Dutra, ele disse uma coisa, mas ele vai prolongando, eu vou só passar a essência. Que o verdadeiro educador, que é o que foi Jesus, foi o melhor educador que nós tivemos, ele aprende, ele sofre, ele cresce. E ele vai subir uma escada, usando esta simbologia. E, ao chegar no topo da escada, ele vai olhar para baixo e vai ver o seu discípulo, o seu aluno, sua criança lá embaixo. Ele não consegue ensinar ela lá de cima. O verdadeiro educador desce, pega nas mãos e sobe com o seu aluno. É o que Jesus tem feito conosco. A todo instante, todo dia das nossas vidas, Ele desce um degrau nessa escada. Nos perdoa, nos ensina, nos fortalece, nos direciona. Muitas vezes nós erramos, nem por isso Ele nos aponta ou nos acusa. Ele nos ama na verdadeira essência. E se nós queremos não ser só imagem e semelhança, mas sermos iguais, nós podemos. Ele mesmo nos alertou: podeis fazer o que eu faço, e ainda mais, mostrando que Ele não é o limite de evolução. É o maior exemplo que nós temos. Mas nós podemos alcançar. É querer demais? Não, não é querer demais. Nós podemos. Cada um de nós tem essas condições. Que cada um de vocês, tanto quanto eu, possamos retornar aos nossos lares, pensando um pouquinho em cada uma dessas palavras ou dessas frases aqui ditas. Exemplos de grandes seres, de grandes espíritos, de grandes irmãos, que é só o que eles são, nossos irmãos. Eles nos mostram aquilo que devemos ser, aquilo que devemos fazer na verdadeira essência das nossas vidas. O amor é um treinamento. Nós devemos começar imediatamente, se ainda não começamos. Que cada um de nós retorne aos seus lares. E lembrando também, Madre Teresa de Calcutá, é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E a gente não pode se esquecer que, como lembra o próprio Haroldo, na dor e no amor somos todos iguais. Muito obrigado a todos, uma ótima noite.